Então vamos começar logo falando aqui sobre juros nos Estados Unidos, né? Curva de juros lá nos Estados Unidos, pressionando aí os ativos no mundo todo, obviamente, já que os Estados Unidos é o balizador aí da economia mundial. O juro lá subindo, o que aconteceu ontem e anteontem? Depois de dados econômicos mostrando um aquecimento um pouco mais forte, né? Empregos, o ISM lá, que é um índice de dinamismo econômico lá, mostrando que ainda há força na economia americana, a economia americana ainda está aquecida. O juro que chegou aqui ficar, isso aqui é a taxa terminal, está lá em junho, lá em maio do ano que vem, chegou a ficar aqui em 4,80 e pouquinhos, alguma coisa assim, ó, 4,88, 4,85, voltou para esse patamar de 5, que parece o patamar adequado, tá? A curva já vinha precificando isso durante um tempo, e aí caiu em função de umas falas um pouco mais dovish, né, ou um pouco mais brandas aí do Fed, que logo em seguida já corrigiu o discurso e já trouxe falas um pouco mais duras, mais agressivas aí na política monetária de juros. E aí, essa expectativa aqui, que era mais uma esperança do mercado, voltou para os 5% ao ano lá de taxa terminal, e o S&P 500 cai, né, quando o juro sobe, assim como, claro que não é esse o juro aqui de referência, mas só para mostrar para vocês que as coisas estão conectadas de alguma forma, tá? O juro lá também é o juro de 10 anos, normalmente é o juro de 10 anos que a gente usa para ter uma noção melhor aí da taxa de desconto, tá? Mas aqui mostra como que isso se movimentou nos últimos dias, chegou aqui em novembro, no comecinho de novembro, a 5,15, um pouquinho mais de estresse, mas o Powell e o pessoal lá do Fed têm mostrado que a intenção é chegar até os 5%. Então, na semana que vem, tem reunião lá do FONC, que é o Copom deles, né? O Copom nosso está em reunião hoje, começa a reunião hoje, termina amanhã, e o FONC tem a reunião na semana que vem para definir os juros por lá, e a expectativa de mercado, que está aqui, ó, é 0,5 ou 50 basis points, né, 50 pontos base aí, para o juro, que passaria então para 4,5, de 4 para 4,5 na semana que vem, e depois, em janeiro, teria mais um aumento de 5, chegando aí a 5% ao ano, embora a curva precifique isso aqui lá em maio, tá? Mas provavelmente lá em janeiro, ou você tem uma de 50 e duas de 25, ou você tem 50 e 50 e já resolve, e aí dá uma trava, vai ficar que nem a gente, que ficou em 13,75 e vai ficando amanhã. O Banco Central, o Copom, deve reforçar isso, né? Deve só, como é que se diz, repetir, né, essa taxa de juros para 13,75 e repetir o discurso. Olha, o fiscal afeta, não dá para sair gastando, senão a gente vai ter que aumentar o juro por aqui, e a gente ainda vai ter juro alto durante um tempo, até que a gente tenha certeza que a inflação recuou, e aí sim a gente comece a baixar os juros. O que está hoje na curva de juros, né, brasileira? Lá nos Estados Unidos, então, chegando a 5% lá em maio, ou até um pouco antes, provavelmente um pouco antes, na minha opinião, mas a curva está precificando 5% ao ano em maio, e aí já começa a cair em 2023, ainda lá no final de 2023, aqui, ó, ela já voltaria para 4,5. Então já começaria a ser reduzida, porque eles esperam que a economia dê uma freada um pouco mais brusca, e aí você já consiga ir soltando o freio de novo. Juro alto é freio de mão puxado, viu, gente? Aqui no Brasil, tem aqui uma parte da curva precificando juro acima de 14, lá em maio, junho do ano que vem. É improvável, parece um pouco mais de estresse do que qualquer outra coisa, mas ficaria aí nesses 13,75 para começar a ceder lá em novembro e dezembro do ano que vem. Então a gente teria aí uma quedinha de 0,25 ou 0,50 lá para o finalzinho de dezembro, finalzinho de 2023. E aí a gente teria a economia retomando aí um pouco mais de dinamismo e um pouco mais de alegria para todo mundo, porque com juro menor você tem mais acesso a crédito, com mais acesso a crédito as pessoas têm mais dinheiro disponível, com mais dinheiro disponível elas têm mais possibilidade de gasto, como diria o Rei Dalio, o gasto de um é a receita de outro, eu gasto mais,
quem vende ganha um dinheirinho a mais, pode investir mais, empregar mais, tem mais salário e aí as coisas começam a andar para cima novamente. Tá bom? Então, esse é o panorama que a gente tem para hoje.